Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês sobre mais um jogo de tabuleiro do mundo. E a gente vai falar especificamente, conhecer um pouquinho mais do Tangram. E aí, você já jogou o Tangram ou já brincou com o Tangram? Então, olha só, nosso objetivo hoje conhecer o Tangram como um dos jogos de tabuleiro do mundo e identificar figuras possíveis de montar com as peças do Tangram. Então o Tangram não é aquele tipo de jogo que você pode vencer, que existe uma disputa, uma competição. Na verdade, ele é um jogo que tem como principal objetivo desenvolver a nossa criatividade e a nossa abstração. Você conhece esse jogo do Tangram? Já teve as peças, já pôde manipular as peças nas suas mãos? Sabe da onde que surgiu esse jogo? Sabia que existe uma relação entre as peças do Tangram e figuras que nós chamamos de polígonos? Então hoje a nossa atividade aqui, o nosso vídeo de educação física vai se misturar um pouquinho também com a matemática. Veja que interessante, né? Então, vamos conhecer os polígonos? Nós temos diferentes polígonos. O que são os polígonos? Figuras geométricas. Os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Então, nós temos aí diversos exemplos de polígonos, alguns bem conhecidos nossos, como os retângulos, né? O triângulo retângulo, o triângulo escaleno, o isósceles, o equilátero. Uma combinação de triângulos, nós podemos ter uma estrela, que também é um tipo de polígono. O retângulo, né? Conhecemos tão bem o retângulo aí nas nossas aulas de educação física, as nossas quadras. Normalmente elas têm esse formato retangular, né? A quadra de vôlei, de basquete, de futebol de salão, né? São todas quadras que têm esse formato retangular, mas existe, né, também o quadrado, o paralelogramo, um polígono talvez um pouco desconhecido, né? Ele tem os lados paralelos, mas não os quatro lados, né? Eles têm um ângulo um pouquinho diferente, né? O trapézio isósceles, o trapézio, você lembra de alguma figura aí nas nossas quadras que tem o formato de um trapézio? O garrafão do basquete, lembrou? Aquele desenho do garrafão do basquete é um trapézio também. Então percebe como essas figuras estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes nas nossas atividades de educação física, certo? Daí nós temos os polígonos regulares. É uma classificação dentro de todos os polígonos. Nós temos os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si. O que são lados congruentes entre si? Ou seja, possuem a mesma medida. Ele é chamado de um polígono equilátero. Quando todos os ângulos também têm a mesma medida, ele é chamado de um polígono equiângulo, ou seja, um polígono que tem todos os lados com a mesma medida, todos os lados iguais, e todos os ângulos também com a mesma medida, todos os ângulos iguais. Ele é um polígono regular, certo? Daí aqui nós temos o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono, octógono, eneágono e decágono. O nome do polígono também tem a ver com o número de lados dele e o número de ângulos. Então, por exemplo, no hexágono nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos, certo? Então, de acordo com o número de lados e o número de ângulos do polígono, é que ele recebe o nome, né? Se o hexágono tem 6, o octógono terá 8 lados iguais e 8 ângulos iguais, certo?
Então, esses são os polígonos regulares. Por que a gente está falando dessas formas geométricas, né? Parece que a gente está misturando educação física com matemática. É que a gente está falando do tangram. Então, o tangram ele é composto por polígonos, por essas formas geométricas. Olha só, o tangram é um quebra-cabeça chinês composto de 7 peças chamadas tans, com formas geométricas distintas. Cabe ao jogador combinar as peças e criar figuras. O tangram é uma forma de exercitar o raciocínio lógico e a criatividade, como forma de criar mais de 5.000 figuras possíveis. Então, o quebra-cabeça do tangram é o seguinte: a partir desse conjunto de 7 peças, de 7 formas geométricas, tá? Eu passo a desenhar com essas 7 peças. Eu começo a combiná-las e a compor, criar desenhos na combinação dessas peças, tá? Já vai entender um pouquinho melhor como que é isso. Então, esse é o nosso tangram. As peças que compõem o jogo de tangram são 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Como que a gente monta o tangram? Olha só. Eu vou primeiro desenhar um quadrado, depois eu vou traçar uma das diagonais, vou traçar a outra diagonal também. Esse pedaço aqui, ó, que eu já tenho os 2 triângulos grandes, já vão formar no meu desenho. Essa outra metade aqui, ó, eu vou dividir essa altura aqui na metade, desenhei já o terceiro triângulo, tá? Aqui, vou traçar uma linha paralela a essa face, que também passe pela metade da metade, né? 1/4, desenhei o paralelogramo, e uma linha aqui paralela a essa diagonal, que também divide esse espaço aqui à metade, tá? Seguinte, vou dar um tempo agora para que você tente desenhar o seu tangram aí nesse formato aí no seu caderno. Então você vai pegar um papel, pode até usar uma folha do caderno de matemática, aquela folha quadriculada, vai ficar mais fácil para você tentar desenhar, tá? E você vai anotar as peças que compõem o tangram e o desenho inicial do tangram, porque depois você vai precisar dessas peças para poder trabalhar, ok? Tempinho então para vocês copiarem o nosso tangram.
Ok, pessoal, se você já conseguiu pelo menos esboçar, depois você procura desenhar melhor aí, fazer melhor o seu desenho, tá? Deixa o seu Tangram aí separado, que depois você vai utilizá-lo na nossa atividade mais lá para frente, ok? Então aqui a gente vai continuar para aprender um pouquinho mais sobre esse quebra-cabeça. Origem do Tangram. Não se sabe precisamente a origem do jogo, mas há registros em livros chineses do século 17. É possível que o quebra-cabeça tenha sido levado para a Europa no século 18, onde tornou-se muito popular. Então, os primeiros registros são do século 17, tá? Lá em livros chineses. No século 18, ele já aparece na Europa e ali ele começa a ficar bastante popular. Hoje em dia, é muito utilizado para o conhecimento da geometria. Suas peças possuem áreas distintas e podem ser combinadas de milhares de formas. Há várias lendas sobre a sua origem e o seu renascimento no mundo dos mortos. Uma diz que uma pedra preciosa se desfez em 7 pedaços e com eles era possível formar várias formas. Outra diz que o imperador deixou um espelho quadrado cair e este se desfez em 7 pedaços que poderiam ser usados para formar várias figuras de diversas formas. Então, a origem a gente não sabe precisar exatamente, mas existem lendas, né, para tentar explicar da onde que surgiu o Tangram com essas 7 formas que juntas formam, né, montam aquele quadrado que a gente viu e que ainda podem montar diferentes formas. Para saber mais um pouquinho sobre aí as lendas da origem do Tangram, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem, tá bom? Você pode assistir agora ou pelo menos dar aí uma copiada no link, tá? E pode assistir depois, mas vou dar um tempinho para que vocês possam assistir o vídeo, ok?
Muito bem, gente. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais da origem, vamos conhecer algumas formas que podem ser montadas? Então, olha só. Com Tangram, pode-se fazer, as figuras do Tangram remetem a formas geométricas, são formas geométricas, né? Mas, através dessas formas geométricas, eu posso montar animais, objetos e até figuras humanas. Olha só, existem muitas combinações possíveis para compor figuras. Na enciclopédia do Tangram, escrita na China há mais de 100 anos, foram catalogadas mais de 1.700 figuras. Olha só quanto dá para desenhar. Eu trouxe aqui algumas figuras para vocês terem como exemplo, tá? Olha só, o barco à vela. A parte de baixo aqui, ó, formando o casco do barco, as velas e lá em cima a bandeirinha do barco. O cachorro, consegue perceber aqui o cachorro? Ó? A cabeça, a orelha, a cauda. O camelo, olha lá, cabeça do camelo, as duas corcovas do camelo, estão percebendo? A casa, essa tá bem fácil, né? Tem até a chaminé. Ó. O cavalo, perceba que o cavalo ele está empinando, ó, ele está só em cima das patas traseiras, ó, que é a cauda dele, as patas da frente, a cabeça lá na frente, ele está empinado o cavalo. E o cisne, esse também é bem um dos clássicos do Tangram, é o cisne, tá? Então aqui alguns exemplos de figuras que vocês podem montar a partir daquelas peças. Olha, vamos contar aqui quantas peças a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente as 7 peças do Tangram que combinadas dão o formato do cisne. Então essa é a ideia desse quebra-cabeça. Você usar a sua criatividade para combinar essas 7 peças numa nova forma, num novo desenho, ok? E aí, vamos testar? Vamos colocar a mão na massa e tentar experimentar isso daí? Então, primeiro você vai ter que construir o seu Tangram, certo? Então, a partir do Tangram, você pode tentar montar algumas outras combinações, tá? Então, você pode começar com figuras simples. O retângulo, o triângulo, o paralelogramo, um trapézio. E depois passar para aquelas que eu mostrei ali no anterior para vocês. Como, por exemplo, a casa, o barco. E aí, que tal montar um foguete, certo? Então, a ideia é começar com as peças do Tangram montando figuras básicas, tá? Ou você pode até buscar aí na internet algum tipo de figura. Posteriormente, você vai convidar algum colega, alguém para trabalhar junto com vocês e vão escolher e formar uma figura diferente daquelas que já foram construídas. Ou seja, vocês vão tentar em 2, agora em dupla, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, em duplas, vocês vão tentar combinar e criar uma forma de vocês, não só reproduzir, tá? O que a gente estava fazendo no exercício 1 é reproduzir uma forma que já existe. Então, a gente vai olhar aquela forma e, usando as peças, a gente vai tentar combinar para reproduzir aquela forma. Então, a gente está só reproduzindo formas já conhecidas. No exercício 2, que vocês vão fazer em duplas, daí vocês vão juntos, vocês vão usar a criatividade de vocês e tentar formar uma forma diferente. Por exemplo, a gente viu lá o cavalo empinando. Que tal tentar montar o cavalo simplesmente galopando, né? Ou com as 4 patas no chão, né? Ou um outro formato, que tal tentar montar o formato, um formato humano, né? Ou um carro, um caminhão. Então, essa que é a ideia, que agora vocês, em dupla, depois de ter reproduzido imagens que a gente já conhece, vocês tentarem inventar, reproduzir, criar uma forma sua, né, da dupla, ok? Vamos lá trabalhar, então? Lembra de copiar aqui o enunciado para você saber exatamente o que precisa fazer, tá bom? Tempo para vocês, então, a gente volta logo.
Pessoal, lembrem que o Tangram não é difícil, ele é um exercício de criatividade. Então, põe a sua criatividade aí, né? Se dedique um pouquinho, mexa nas peças, né? Peça para o seu colega aí compartilhar também, ouça, né? Escute as ideias do seu colega e vamos trabalhando junto. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar aí uma figura bem diferente, tá bom? Aqui, para a gente finalizar, o que nós aprendemos? Conhecemos e vivenciamos o Tangram, conhecemos um pouquinho da sua origem, as composições possíveis e ficamos com o desafio para tentar criar a nossa composição, a nossa figura, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, até a próxima!